Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos, né, claro. E o vídeo de hoje é para contar a vocês um pouco da minha experiência aqui na França, meus primeiros anos, como foi a chegada da casa da minha família aqui, né, como foi as formações que eu fiz, como foi a carteira de motorista. Eu vou fazer tudo isso, um resumo assim, bem grande, né? Então, gente, pega a pipoquinha, senta aí no sofá ou na cadeira, pouco importa, porque o vídeo hoje vai ser longo. Vamos lá! Então, pessoal, olhe, eu cheguei aqui na França dia 14 de julho de 2006. Cheguei na cidade de Pau, né? O voo era de Paris até Pau, que é uma cidade que tem aqui no sul da França, que fica a 40 quilômetros da cidadezinha da família do meu marido, porque eu vim primeiramente para casa da família dele, né? Passar uma temporada na casa da família dele. Então, eram 3 meses, né? 3 meses aqui de férias na França. Enfim, eu cheguei e fui bem recebida. Tava rolando a maior festa na casa da família dele, porque em minha homenagem, né? Por causa da minha chegada. Então, eu só fazia rir. O pai dele era muito gentil, a mãe, gostaram muito de mim, me trataram muito bem mesmo. Fui bem recebida, me senti à vontade, me senti em casa. Pena que eu não falava a língua, mas enfim, eu só ficava rindo igual uma besta, né? E o sorriso passa em qualquer língua, não é isso? E aí, resumindo, foi muito bom, os amigos dele, muito gentil também. Primeira semana foi ótima, minha sogra me levava para conhecer a cidade toda. Nossa, ela me deixava de canela fina, porque a véia gosta de andar, viu? Mas ela andava e ela me mostrava, e ela me apresentava para todo mundo. É uma pessoa assim maravilhosa, sabe? Eu gostei muito dela, eu gostei muito do pai dele também. Na época ele trabalhava, eu acordava de manhã cedo, ele me pedia para vir com ele, que ele ia abrir o pasto para as vacas sair. Nossa, era uma coisa assim muito boa que eu amei, sabe? Esse primeiro mês na casa deles. No segundo mês eu fui de férias, né? Para mim foi de férias, mas meu marido foi a trabalho em uma cidade linda, perto do mar. E foi lá onde ele me pediu em casamento e eu aceitei, né? Enfim, quando a gente voltou para casa da família dele, ele contou que ele tinha me pedido em casamento e a família dele não gostou, certo? Não gostou mesmo. E eles não aceitaram o casamento. Disseram que eu era muito nova para casar. Ele também era muito jovem, na época eu tinha 19 anos, né? E ele ficou muito triste por a família não ter aceitado o casamento, né? Ele tentou explicar que se ele não casasse, eu não ia poder ficar aqui com ele, mas a família não queria nem saber. Enfim, ele foi contar para os amigos também, né? E os amigos falou que a família dele tinha razão, que eles conhecem muito bem estrangeira, que quer casar só para ter o visto, né? Que depois de um ano eu ia dar um pé na bunda dele e que eu era muito bonita para ele, né? Eu acho que houve até um certo ciúme ou inveja, sei lá. Disseram até que eu era muito bonita para ele. Olha o babado. Então, menina, o tempo foi passando e ele me chamou assim na frente. A mãe dele e ele, né, os dois vieram conversar comigo e a mãe dele disse que era melhor eu voltar para o Brasil, terminar meus estudos e depois voltar aqui na França e me casar com ele. Eu chorei muito nesse dia, gente. Chorei bastante mesmo. Eu não queria voltar para o Brasil, eu não queria ficar longe dele. Eu passei 1 mês e meio longe dele, eu sofri muito, eu emagreci horrores. Eu perdi 5 quilos, porque eu sofri longe dele quando ele veio para cá, para a França. Eu não queria, eu sabia que 1 ano, 2 anos ia ser uma eternidade na minha vida. Então eu eu vi que eles estavam decididos, né, e não ia ter outra opção, a gente não ia se casar, a gente não ia ficar junto. Eu preferi dar um basta naquele relacionamento. Eu peguei e falei para ele que eu não queria mais ficar com ele. Eu arrumei minhas malas e disse, então já que é assim, eu chorando, é melhor a gente não ficar junto. Eu vou voltar para o Brasil sim, eu vou terminar meus estudos, mas longe de você eu não quero ficar, porque eu já sofri uma vez, eu não quero sofrer
sofrer uma segunda vez, não. Eu sei o quanto foi difícil para mim estar longe de você. E foi muito difícil mesmo. Então eu preferia sofrer de uma vez que ficar sofrendo durante um ano inteiro, 2 anos inteiros. Então eu não quis aquilo para mim. E aí a gente se separou ali naquele momento, né? Eu disse para ele que a gente não estava mais junto e pronto, e eu não nem dormia mais na cama com ele. Eu estava louca para sair da casa da família dele, eu já não suportava mais, né? Porque eu já estava me sentindo excluída, né? Eu estava me sentindo excluída, eu achei que eles foram muito falsos, um monte de coisas se passaram por minha cabeça, porque eu era muito jovem nessa época. Mas o fato que eu ignore meu marido nessa época, né? Eu ignorei ele completamente. Ele sentiu a minha falta, né? Ele viu que ia ser muito difícil realmente ficar longe de mim. Então, um certo dia, eu nem esperava. Eu estava tomando meu café da manhã, ele chegou assim na cozinha sozinho, né? O pai já tinha saído para cuidar das vacas. A mãe dele tinha saído para ir trabalhar, na época ela trabalhava no hospital, ela era enfermeira, né? Então, ele chegou para mim e falou: a gente vai se casar sim, eu te amo muito, eu sei muito bem o quanto é difícil ficar longe de você, eu também fiquei longe de você e para mim não foi nada fácil. Então, se eles não aceitar nosso casamento, não tem problema, eu vou pro Brasil e a gente se casa lá e a gente mora lá. E aquilo ali, nossa, eu achei que realmente era uma prova de amor, né? Ele estava decidido a voltar para o Brasil comigo, né? E a gente se casar. À noite, quando a família dele chegou, ele reuniu todo mundo e ele disse: olha, se vocês não aceitarem o meu casamento aqui, não tem problema nenhum, mas eu vou me casar com a Sol de qualquer jeito, a gente vai morar lá no Brasil. Certo? Ela não é uma menina interesseira como vocês estão pensando, ela não quer o visto, coisa nenhuma, ela não quer morar aqui, a única coisa que ela quer sou eu, ela quer eu. Então, já que ela me quer, eu quero ela também, a gente vai morar no Brasil. Ele falou assim mesmo para a família dele: e como é que vocês vão viver no Brasil? Vamos viver, porque ela vai terminar o estudo dela e eu vou trabalhar durante esse tempo. Eu trabalhei durante esses 6 meses no Brasil e eu ganhava bem. Ele falou assim para a família dele. A família dele viu que ele estava decidido, resolveram aceitar o casamento, né? Não tinha jeito, mas fizeram um contrato de casamento antes, né? Como qual tudo que ele tinha antes do casamento não tinha direito a nada. Enfim, eu não estava de acordo com aquele contrato, mas a família francesa aqui, eles têm muito esse negócio de proteger a herança deles, tem medo que qualquer pessoa assim que não seja da família chegue e passe a mão na herança, né? Eu entendo, hoje em dia eu entendo esse certo medo, e hoje em dia eu entendo também o medo na época, né? Que a gente queria se casar e que eles não quiseram aceitar. Eu entendo que é muito difícil mesmo para uma família, e realmente a gente era muito jovem, eu só tinha 19 anos e ele 23 anos. Mas enfim, gente, aí nos casamos e viemos morar aqui nessa cidadezinha que a gente mora hoje. Eu fiz curso de francês, 200 horas obrigatória, né? Normalmente vai de 200 até 600, mas como eu já entendi um pouco francês, eu fiz 200 horas. E durante esse tempo eu trabalhava também como voluntária em uma associação, né? E, enfim, gente, depois da minha formação, eu queria fazer outra formação de cozinheira. Eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre gostei de comida, então eu fui fazer essa formação. E não gostei porque eu sofria muito bullying. Meus colegas riam muito da minha cara porque eu não sabia falar francês direito. Quando eu ia apresentar algum trabalho assim, eles riam, mas eles riam e eu chorava. Toda vez eu voltava para casa chorando, né, dessa formação. Eu fiquei depressiva nessa época, eu saí e me dediquei só ao trabalho voluntário que eu fazia, que eu gostava muito. Eu trabalhava com as pessoas idosas, né, que prestava serviço voluntário, e eles nunca riam de mim, nunca, pelo contrário, eles me ensinaram a falar francês, eles eram muito gentis, sabe? E, enfim, nessa época eu queria voltar para o Brasil novamente, porque não deu certo essa formação. Eu chorava muito, eu culpava a França, e que a França é um país de merda, não vale nada. Eu quero voltar para o meu Brasil. Eu disse a meu marido, eu arrumei minha mala e eu quis ir embora, sabe? Eu quis ir embora.
E minha sogra veio com meu sogro, com a minha cunhada, né, nessa época, porque meu marido estava chorando demais, ele não queria que eu voltasse pro Brasil. E minha sogra falou assim mesmo para ele: eu te falei, se fosse naquela época, se você tivesse me ouvido, nada disso teria acontecido. Não é isso? Eu sempre disse que era melhor ela voltar pro Brasil e terminar os estudos dela, e depois vocês se casarem. Vocês tomaram uma decisão muito precipitada. Aquilo ali, gente, me deu força. Aquelas palavras da minha sogra me fez acordar, sabe? E me fizeram acordar, assim, nossa, foi demais. Naquele dia, né, no outro dia, sabe, de manhã eu acordei e eu disse a meu marido, eu não vou embora pro Brasil, eu vou ficar aqui. Ele ficou feliz demais, nossa. O homem, ele não tinha dormido a noite toda, né? Ele não tinha dormido porque ele ficou com medo, muito medo que eu voltasse para o Brasil, muito medo de me perder. Então eu falei para ele: eu não vou voltar para o Brasil, eu vou ficar aqui, eu vou fazer outra formação, eu vou continuar e vou mostrar à sua família que eu sou capaz, sim. Eu queria mostrar à família dele que eu era capaz. Então, gente, naquele dia eu saí, eu fui em uma associação que se ocupa das formações, porque de 16 até 25 anos é um órgão, né? E de 25 para cima já é a agência de trabalho, a grande agência de trabalho que tem aqui. Então, eu falei assim para a moça: eu quero fazer uma formação no social, eu quero trabalhar com pessoas idosas, eu quero trabalhar com crianças e com pessoas deficientes mentais, físicos, pouco importa. Eu queria trabalhar nesse público porque foi um público que me aceitou como eu era, sabe? Esse trabalho voluntário me deu muita vontade de trabalhar com pessoas idosas, porque eles me trataram assim muito bem mesmo, muito bem, nunca me julgaram, nunca deram risada de mim, nem nada. Então é por isso que eu queria trabalhar com esse público. E eu fiz a formação, né? A formação foi aceita e eu fiz teste antes de entrar na formação, claro. Aí depois eu passei no teste, a formação foi aceita e eu comecei a fazer essa formação e aconteceu a mesma coisa. Como eu estudava com jovens, né? Meus colegas eram tudo jovem, acontecia a mesma coisa, era bullying. Eles riam quando eu ia falar, eles riam quando eu ia apresentar trabalho, mas sabe, aquilo ali já não me fazia mais efeito. Eu estava dentro de uma bola assim que me protegia. O bom dessa formação era que eu fazia muito estágio, né? Era 2, 3 meses de estágio e 1 mês na sala de aula. Então aquilo ali não me atingia muito, sabe? No segundo ano de formação eu comecei a fazer autoescola, né, para tirar a carteira de motorista, porque nessa área tem que ter a carteira de motorista. E, nossa, eu consegui, sabe? Com muita luta, estudando, eu passava horas e horas. Eu saía do curso, desculpe, eita, falei demais. Eu saía do curso ou eu saía do estágio, eu ia diretamente para frente do computador ou eu ia para a autoescola estudar. Eu comprei 3 DVDs, né, mostrando as sinalizações, essas coisas, né, concurso da autoescola. E foi aí que eu consegui, gente. Eu consegui tirar minha carteira de motorista, eu consegui ter minha carteira de motorista. Não é fácil nem para os franceses tirar a carteira de motorista, né? E aquilo ali foi uma vitória para mim, porque muitos da minha classe que estava fazendo formação comigo não conseguiram tirar a carteira de motorista e eu consegui. Então foi minha primeira vitória. A minha família aqui ficou muito orgulhosa de mim, minha sogra chorava de tanto orgulho. Eu fiquei muito orgulhosa também, né? E neste mesmo ano eu terminei minha formação, já estava com a minha carteira de motorista na mão, eu fiz o meu currículo e mandei para a agência de emprego. E 1 mês depois eu consegui o meu trabalho. Mas assim, com muita luta, com muita noite sem dormir, com muito estudo, com muita perseverança, eu consegui. Isso é um resumo que eu estou fazendo a vocês, mas tudo isso foi com muita luta, foi com muito choro, foi com muita paulada na minha cara, porque eu mesmo, quando eu estava caindo, eu mesma me levantava assim e falava: eu vou te dar um pau na cara, vagabunda, você vai estudar, você vai conseguir. Eu dizia isso quase todo dia a mim mesma, sabe? E até que eu consegui. E, nossa, quando eu consegui, 1 mês depois, assim, nem 1 mês, gente, umas 3 semanas depois, me ligaram,
né, para passar uma entrevista. E eu fui, e a primeira entrevista, assim, eu consegui um emprego. Éramos 10 nesta época, éramos 10, né, para um lugarzinho só, para como é que se diz, para uma vaga. E eu consegui, foi eu que fui chamada para essa vaga, então eu fiquei muito feliz. Aí, 3 anos nesse emprego foi a melhor coisa da minha vida. Gente, eu acordei para a vida, eu comecei a amar a França, eu comecei a gostar da França, eu comecei a entender que a família de meu marido não queria, estavam certíssimos de não querer que a gente se case nessa época. Não foi porque eles não gostavam de mim, não foi por discriminação racial, nem nada disso não, foi porque eles estavam certos. Na verdade, era o que eu deveria ter feito, voltar para o Brasil, terminar meus estudos e depois nos casar, né, isso. Mas, ao mesmo tempo, eles entenderam também, algum tempo depois, que a distância ia ser muito difícil para a gente. Mas, enfim, né, eles têm muito orgulho de mim, muito orgulho mesmo. Enquanto esse negócio da herança, hoje eu entendo, agora que eu consegui o meu espaço, eu entendo e eu sei o que é. A gente passa uma vida toda tentando conquistar aquilo que a gente tem, aí depois vem um estrangeiro assim, que não lutou por nada, né? E de repente, né, tá com a nossa herança, com uma coisa que a gente lutou a vida toda para ter e a gente dá ele assim de mão beijada. Para mim, eu penso assim dessa forma hoje em dia, eu penso como os franceses, realmente é muito difícil. Hoje que eu tenho a minha casa, eu não me vejo minha filha amanhã se casando, pegando minha casa e dando pro marido dela, uma casa que eu lutei para conseguir, sabe? É mais ou menos assim, gente. É um pouco difícil de explicar, é meio estranho, mas é assim mesmo. Enfim, nesse ano que eu consegui o meu emprego, né, que foi ótimo no meu emprego durante 3 anos, minha sogra ofereceu um terreno para a gente construir uma casa. Eu não aceitei esse terreno da minha sogra, né, que foi lá nas terras deles. Eu não aceitei. Eu disse a Cláudia, eu não quero nada da sua família. O que eu quero é comprar um terreno bem longe das terras deles. Eu quero morar aqui nessa cidade, né, que é a cidade aqui onde a gente mora. E ele aceitou, né? Ele aceitou. Ele sabia muito bem que eu estava com orgulho ferido ainda. Então, ele aceitou e a gente comprou essa casa. A gente construiu a casa aqui nesse terreno onde a gente mora hoje, né? Enfim, minha família, né? Que eu chamo minha família porque é minha família. Meu sogro é um pai para mim, minha sogra é uma mãezona, né? Eles têm muito orgulho de mim, tiveram muito orgulho de mim, certo? Eles vieram conversar comigo, tentar me explicar. Eu falei para ele, calma, vocês não tem que me explicar nada, eu não guardo mágoa nem rancor. A única coisa que eu tenho para dizer a vocês é que vocês estão certíssimos de tudo que vocês fizeram. Vocês tentaram proteger o filho de vocês. Eu entendo perfeitamente e eu, como mãe, era o que eu ia fazer, certo? Era o que eu ia fazer. Hoje vocês me conhecem e sabem como eu sou, mas vocês não me conheciam na época. Talvez realmente seria aquilo que vocês estavam pensando, o que os amigos dele estavam pensando. Hoje em dia, gente, eu vejo que realmente acontece muito isso aqui, né, de uma estrangeira se casar só para ter o visto, ou se casar, ter a herança, dar um pontapé na bunda do homem e pronto. Acontece muito, tem muitos casos aqui reais mesmo. Nessa época eu fiquei com orgulho ferido, eu fiquei com muita raiva, mas hoje eu vejo realmente que isso pode acontecer sim. Então eu passei 3 anos bem nesse trabalho porque eu tinha uma patroa, foi ótimo. Mas depois eu passei 3 anos terrível, porque a minha patroa se aposentou e quem veio para o lugar dela foi um homem. Aí vocês já imaginam o que eu sofri. Eu sofri muito. E trabalhar com homem, por que você sofre? Eu nem preciso dizer e nem preciso explicar o detalhe a vocês, né? Nessa época eu entrei em depressão. Eu queria largar esse emprego, mas ao mesmo tempo foi meu primeiro emprego e eu fiquei com raiva. Sabe, eu ficava com raiva, eu fiquei muito indecisa, eu não queria largar esse emprego, porque eu lutei muito para conseguir, sabe? Mas enfim, gente, em 2015, final de 2015, eu tomei uma decisão de sair desse emprego, porque eu já não aguentava mais o meu patrão, ele estava infernizando a minha vida. Eu já não tinha mais vida, tá entendendo? Então,
eu decidi largar, meu marido me apoiou, me deu apoio, sabe, demais. Então eu saí desse emprego no final de 2015. Eu trabalhava em uma casa de repouso, trabalhava com pessoas idosas, né? E eu estava muito deprimida quando eu saí do emprego, muito deprimida mesmo, que eu nem conseguia procurar emprego. Eu não estava pronta para procurar emprego. Até que 2016, né? Até que no final de agosto de 2016 eu comecei a procurar um emprego novamente e eu encontrei em um centro de pessoas deficientes físicas, né? Um emprego que eu amei tudo, 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 tudo nesse emprego, gente. A patroa, ela me deu muita esperança de me guardar nesse emprego, mas enfim, ela não pôde me guardar porque houve muitas coisas que aconteceram, né? E foi, ai, gente, nossa, mais uma vez eu me encontrei sem emprego, né? Eu tive que sair, meu contrato venceu. Ela não poderia me guardar, mas ela me deu esperança que ela iria me ligar agora em fevereiro. E pelo menos eu espero que ela me ligue. Mas enfim, quando eu saí de lá, eles fizeram bolo, eles me deram bolo, me deram um grande buquê de flores, sabe? Eles gostaram muito do meu trabalho, mas infelizmente por questão financeira e por causa também de umas colegas que trabalhavam à noite e que tinha carteira assinada e que não podia mais trabalhar à noite por questão de saúde, né, idade e tal. Então passaram do dia e é por isso que eles não podiam renovar o meu contrato, né, porque eu estava com contrato. Então ela não poderia me guardar. Aí agora estou esperando uma colega que vai sair, que vai se formar para outro cargo, né? E eu estou esperando que ela saia para mim poder entrar, talvez agora em fevereiro, e vamos rezar para que isso aconteça. Então é isso, gente. Minha luta aqui na França ainda não acabou e vamos terminar esse vídeo aqui porque já ficou longo demais, mas eu tinha que explicar tudo isso a vocês. Enfim, é isso. Eu estou desempregada, né? Neste momento eu estou trabalhando meio turno em outra associação, não tem nada a ver com aquilo que eu estava fazendo antes, mas eu estou trabalhando só por tempo passar mesmo, para mim não ficar em casa sem fazer nada, mas enfim, é meio turno, né? Eu pego às 8 da manhã e saio a meio-dia. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A minha batalha aqui na França ainda não terminou, né? E se hoje minha vida é fácil, foi porque o ontem foi muito difícil e eu lutei muito para conseguir que o futuro seja mais fácil. Não é isso? Mas por enquanto eu posso dizer a vocês, não está como o começo, mas também não está aquele mar de rosas não, viu? Ainda estou lutando muito para conseguir o meu espaço aqui na França. Pois é, contarei mais um pouco a vocês em outro vídeo, porque senão vocês vão passar aqui o dia todo, a tarde toda e a noite toda comigo. Então, grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente! Sofri muito, eu emagreci horrores. Eu perdi 5 quilos, porque eu sofri longe dele quando ele veio para cá, para a França. Eu não queria, eu sabia que 1 ano, 2 anos ia ser uma eternidade na minha vida. Então eu vi que eles estavam decididos, né, e não ia ter outra opção, a gente não ia se casar, a gente não ia ficar junto. Eu preferi dar um basta naquele relacionamento. Eu peguei e falei para ele que eu não queria mais ficar com ele. Eu arrumei minhas malas e disse, então já que é assim, eu chorando, é melhor a gente não ficar junto. Eu vou voltar pro Brasil sim, eu vou terminar meus estudos, mas longe de você eu não quero ficar, porque eu já sofri uma vez, eu não quero sofrer uma segunda vez não. Eu sei o quanto foi difícil para mim estar longe de você, e foi muito difícil mesmo. Então eu preferia sofrer de uma vez que ficar sofrendo durante 1 ano inteiro, 2 anos inteiros. Então eu não quis aquilo para mim. E aí a gente se separou ali naquele momento, né? Eu disse para ele que a gente não estava mais junto e pronto, e eu nem dormia mais na cama com ele. Eu estava louca para sair da casa da família dele, eu já não suportava mais, né? Porque eu já estava me sentindo excluída, né?
eu estava me sentindo excluída, eu achei que eles foram muito falsos, a mãe, gostaram muito de mim, me trataram muito bem mesmo, fui bem recebida, me senti à vontade, me senti em casa. Pena que eu não falava a língua, mas enfim, eu só ficava rindo igual uma besta, né? E o sorriso passa em qualquer língua, não é isso? E aí, resumindo, foi muito bom, os amigos dele, muito gentil também. Primeira semana foi ótima, minha sogra me levava para conhecer a cidade toda. Nossa, ela me deixava de canela fina, porque a véia gosta de andar, viu? Mas ela andava e ela me mostrava, e ela me apresentava para todo mundo. É uma pessoa assim maravilhosa, sabe? Eu gostei muito dela, eu gostei muito do pai dele também. Na época ele trabalhava, eu acordava de manhã cedo, ele me pedia para vir com ele, que ele ia abrir o pasto para as vacas sair. Nossa, era uma coisa assim muito boa que eu amei, sabe? Esse primeiro mês na casa deles. No segundo mês eu fui de férias, né? Para mim foi de férias, mas meu marido foi a trabalho em uma cidade linda, perto do mar. E foi lá onde ele me pediu em casamento e eu aceitei, né? Enfim, quando a gente voltou para casa da família dele, ele contou que ele tinha me pedido em casamento e a família dele não gostou, certo? Não gostou mesmo e eles não aceitaram. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos, né? Claro. E o vídeo de hoje é para contar a vocês um pouco da minha experiência aqui na França, meus primeiros anos, como foi a chegada da casa da minha família aqui, né? Como foi as formações que eu fiz, como foi a carteira de motorista. Eu vou fazer tudo isso, um resumo assim, bem grande, né? Então, gente, pega a pipoquinha, senta aí no sofá ou na cadeira, pouco importa, porque o vídeo hoje vai ser longo. Vamos lá! Então, pessoal, olha, eu cheguei aqui na França dia 14 de julho de 2006. Cheguei na cidade de Pau, né? O voo era de Paris até Pau, que é uma cidade que tem aqui no sul da França, que fica a 40 quilômetros da cidadezinha da família do meu marido, porque eu vim primeiramente para casa da família dele, né? Passar uma temporada na casa da família dele. Então, eram 3 meses, né? 3 meses aqui de férias na França. Enfim, eu cheguei e fui bem recebida. Tava rolando a maior festa na casa da família dele, porque em minha homenagem, né? Por causa da minha chegada. Então, eu só fazia rir. O pai dele era muito gentil. Aceitaram o casamento. Disseram que eu era muito nova para casar. Ele também era muito jovem. Na época eu tinha 19 anos, né? E ele ficou muito triste por a família não ter aceitado o casamento, né? Ele tentou explicar que se ele não casasse, eu não ia poder ficar aqui com ele, mas a família não queria nem saber. Enfim, ele foi contar para os amigos também, né? E os amigos falou que a família dele tinha razão, que eles conhecem muito bem estrangeira, que quer casar só para ter o visto, né? Que depois de um ano eu ia dar um pé na bunda dele e que eu era muito bonita para ele, né? Eu acho que houve até um certo ciúme ou inveja, eu sei lá. Disseram até que eu era muito bonita para ele. Olha o babado. Então, menina, o tempo foi passando e ele me chamou assim na frente. A mãe dele e ele, né, os dois vieram conversar comigo e a mãe dele disse que era melhor eu voltar para o Brasil, terminar meus estudos e depois voltar aqui na França e me casar com ele. Eu chorei muito nesse dia, gente. Chorei bastante mesmo. Eu não queria voltar para o Brasil, eu não queria ficar longe dele. Eu passei 1 mês e meio longe dele. Eu sofri um monte de coisas se passaram por minha cabeça, porque eu era muito jovem nessa época. Mas o fato que eu ignore meu marido nessa época, né? Eu ignorei ele completamente. Ele sentiu a minha falta, né? Ele viu que ia ser muito difícil realmente ficar longe de mim. Então, um certo dia, eu nem esperava. Eu estava tomando meu café da manhã, ele chegou assim na cozinha sozinho, né? O pai já tinha saído para cuidar das vacas. A mãe dele tinha saído para ir trabalhar. Na época ela trabalhava no hospital, ela era enfermeira, né? Então,
ele chegou pra mim e falou: a gente vai se casar sim, eu te amo muito, eu sei muito bem o quanto é difícil ficar longe de você, eu também fiquei longe de você e pra mim não foi nada fácil. Então, se eles não aceitar nosso casamento, não tem problema, eu vou pro Brasil e a gente se casa lá e a gente mora lá. E aquilo ali, nossa, eu achei que realmente era uma prova de amor, né? Ele estava decidido a voltar pro Brasil comigo, né, e a gente se casar. À noite, quando a família dele chegou, ele reuniu todo mundo e ele disse: olha, se vocês não aceitarem o meu casamento aqui, não tem problema nenhum, mas eu vou me casar com a Sol de qualquer jeito, a gente vai morar lá no Brasil, certo? Ela não é uma menina interesseira como vocês estão pensando.